Olá, eu quero saudar você que nos assiste pela TV Manaim, com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata e estamos trazendo uma sequência de episódios falando a respeito da criação de Deus. Falamos dos pilares da criação, destinamos um episódio para o primeiro dia da criação e também para o segundo dia. E hoje nós vamos tratar aqui a respeito do terceiro dia, que Deus ele criou no terceiro dia. Nós vamos falar da porção seca, falaremos da vida, do reino vegetal, ao qual a Bíblia ela dá bastante ênfase. E estamos aqui com membros do Grupo Ciência e Fé para tratar a respeito desse assunto. Estamos aqui hoje com um convidado, que é o pastor Eduardo Rosetti. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor Willer, a paz do Senhor Tiago, um prazer novamente estar aqui com vocês. É alegria sempre nossa, pastor. Paz do Senhor, Tiago Costa. Paz do Senhor, paz dos seus irmãos. Parece, né? Muito bom. É um tema tão vasto, né, tão profundo. Sim. Quando falamos da origem de tudo, né, a origem dos céus, a origem do própria terra. E hoje também vamos falar de um aspecto maravilhoso, que é a origem da vida de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos ler aqui um texto, né, que é o texto base, que está em Gênesis capítulo 1, lendo aqui a partir do verso 9, o qual descreve o terceiro dia da criação. A palavra do Senhor nos diz assim: E disse Deus, ajuntem-se águas debaixo dos céus num lugar, e apareça porção seca, e assim foi. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. É o que nos fala a palavra do Senhor. E como nós até conversamos em episódios anteriores, destacamos bastante que cada dia da criação representam dias de fato de 24 horas. É importante a gente trazer, porque é o que a Bíblia nos diz. Quando olhamos o original da palavra do Senhor, né, a palavra Yom, ela se relaciona com o dia literal. E já de início, acho que é importante trazermos esse aspecto e até pedir para que o pastor Eduardo Rosetti fale um pouquinho a respeito disso, porque até no meio cristão a gente pode observar algumas pessoas tentando acomodar, às vezes, um viés científico, um entendimento que ele tem, dentro daquilo que a Bíblia fala, né? O livro de Gênesis, esses dias, falando que esses dias poderiam ser eras de milhões de anos. E aí, para a gente poder iniciar esse tema do terceiro dia, queria que o pastor Eduardo Rosetti falasse por que a gente não pode fazer essa relação, né? Acomodar eras de milhões de anos àquilo que a Bíblia nos diz como cada dia da criação. Nós cremos o que a palavra fala como dia de 24 horas, não porque nós somos contrários ao progresso da ciência, né, ou contrário a descobertas que são realizadas diariamente por pesquisadores, mas é porque é o dia que guarda a maior coerência com o ensino bíblico. Veja, se eu admitir que o dia de 24 horas ele tenha um sentido simbólico de milhões e milhões de anos, eu tenho que admitir que havia vida na Terra antes da chegada de Adão e Eva. Ora, se antes da existência do Éden havia vida, na realidade houve morte antes que Adão e Eva chegassem ao paraíso. Havendo morte, a Bíblia nos diz que a morte ela entrou na terra através do pecado de Adão. Ora, se não foi o pecado de Adão que introduziu a experiência de morte na terra, logo não faz sentido entendermos que Jesus é o nosso Salvador, visto que ele nos resgata da morte, né? Ele venceu a morte
e vencer o grande adversário que nos aprisionava e não nos permitia ir além, ir adiante. Então veja, se Adão, não foi através de Adão a morte, o segundo Adão não faz sentido, como a palavra nos ensina. Se o primeiro Adão nós conhecemos a morte, através do segundo Adão nós conhecemos a vida. Então este é um detalhe que faz toda a diferença no nosso entendimento. Há outros aspectos a serem considerados. Primeiro, a palavra ion no original escrito para a palavra dia é a única palavra hebraica que significa dias de 24 horas, tá bem? Então, e quando ele não significa dia de 24 horas, está especificado no texto o seu exato significado. Não podemos dizer isto. Alguém pode dizer assim, não, mas existe lá em Pedro, né, onde fala que um dia para Deus, para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos um dia. Veja, eu dizer que o dia a que se refere o Senhor é 1000 anos, então eu vou dizer que Jonas ele permaneceu 3000 anos na barriga do peixe. Veja, essa expressão ela reforça o sentido da palavra dia, porque se dia e 1000 anos não têm diferenças, ora, então é tudo a mesma coisa, mas o simples fato dele dizer, não, dia, para o Senhor é como 1000 anos. Isso mostra que há uma diferença entre o dia e há uma diferença entre um dia e 1000 anos. Então, quando nós dizemos que nós podemos admitir o dia como 1000 anos, nós estamos dizendo que podemos dizer qualquer dia significa 1000 anos. Inclusive que Jonas ficou 3000 anos na barriga do grande peixe. Se fosse simbólico, né? Se fosse simbólico, se esse termo fosse simbólico. Então veja, mas não é isso, né? Quando nós admitimos esse sentido da palavra dia, nós estamos flexibilizando a própria mensagem bíblica, o sentido da própria mensagem bíblica, como o Willer disse muito bem, acomodando a compreensão secular do tempo da criação e acomodando a própria doutrina bíblica àquilo que é o ensino secular acerca da palavra de Deus. Então, essa é uma explicação que nós podemos aqui já iniciar o nosso programa deixando com os nossos ouvintes, né? Isso mesmo. E até mesmo porque a gente não pode usar os dias da criação como coisas simbólicas, porque quando a gente vai observar o livro de Gênesis, é um livro descritivo, um livro narrativo, ele está descrevendo fatos, ele está descrevendo ocorrências, não é um livro poético, né, como nós temos outros livros da palavra de Deus, que são maravilhosos, o livro de Salmos, o próprio livro de Provérbios, Cantares, mas não é o caso do livro de Gênesis. Então, portanto, por isso que sempre estamos batendo o martelo aqui em dias literais de 24 horas. Sim. Você tem lá em Êxodo também, Êxodo confirma isso, Êxodo 20:11, quando o Senhor vai instituir a lei com Moisés, ele vai falar assim, olha, assim como Deus fez a obra em 6 dias, você também vai trabalhar em 6 dias e no 7º vai descansar. Ou seja, ele estava dizendo assim, se a gente for levar para o lado simbólico, então a lei podia, o povo de Israel podia descansar 6.000 anos. 6.000 anos, não é? Não vai descansar, não, peraí, eu vou descansar 6.000 anos entendeu? E mostrando que o dia era literal, né? O dia é literal, de 24 horas. Tem Êxodo 28:11, Deus fala isso, ó, Deus fez a obra em 6 dias, e aí era para o povo de Israel também trabalhar 6 dias, né? Era a lei na época, e no 7º descansar. Ele trabalha 6.000 anos e descansar 1.000, né? Maravilha. Bem, a gente vai entrar aqui com relação especificamente à vida, mas antes, e a Bíblia vai dar um destaque para isso, que é em relação à porção seca, né? Então, o Senhor ele disse, apareça a porção seca, e assim foi.
Antes da gente entrar no aspecto da vida, pastor Tiago, o que seria essa porção seca, né, para aqueles que estão nos assistindo entenderem melhor? Hoje a gente já conhece, cientificamente falando, essa porção seca como Pangeia. A ciência já entendeu que em algum momento, do ponto de vista científico, em algum momento a Terra teve um continente único. E que o continente se chamou, colocou-se o nome de Pangeia do ponto de vista científico. E aí o Senhor mostra que exatamente, nós vamos lembrar que no dia anterior, no segundo dia, ele começa a ajustar as águas em cima dos firmamentos, embaixo do firmamento, começa a ajustar para criar a atmosfera, né, para já começar a criar ali uma atmosfera. Nós falamos até no episódio anterior vai começando já a existir ali já o início do ciclo da água, porque ele já previa essa criação agora no terceiro dia da parte da vegetação. E aí quando chega agora no início do terceiro dia, o que ele faz? Agora se ajuntem, as águas se ajuntem no lugar e apareça a porção seca. Então o Senhor já vai trazendo aqui, e nós vamos ver aqui já a ação da gravidade. O Senhor já ajustando a gravidade e também a rotação da terra para que a porção seca apareça tal qual a gente conhece. Porque se a rotação da Terra não fosse do jeito que ela é, e nem a gravidade fosse no grau que ela tem, na força que ela tem de 9,8, toda a dinâmica do planeta Terra seria diferente. Os oceanos, por exemplo, se a rotação fosse menor, os oceanos tenderiam mais para os polos, então nós teríamos a maior parte dos oceanos congelados. Então essa rotação da Terra e esse ajuntamento das águas, ele traz uma perfeição no ambiente, justamente para aparecer a porção seca e para depois o Senhor já mandar aparecer a vida. Então vê que o nosso Deus ele não vai inventando as coisas ao longo não vai assim improvisando. Tudo que ele está fazendo, ele já está fazendo, já sabendo o próximo passo. Eu vou fazer isso aqui agora, porque daqui a pouco a terra vai surgir. A terra surgindo, eu vou colocar as plantas. Então já tem que ter o ciclo da água, a atmosfera. Então ele já começa a fazer essa separação de águas e aí já começa a aparecer a porção seca. Aparecendo a porção seca, já sabemos também que depois vai aparecer a água doce. Que até então nós estamos falando do mar, né? Então, uma vez que vai aparecer a porção seca, daqui a pouco vai aparecer a água doce. E aparecendo a porção seca, vão começar atividades vulcânicas, que a gente também sabe que é primordial para a vida. Tem que ter essa troca de elementos. E aí já começa a aparecer as placas tectônicas, que também vão fazer a troca de elementos no mar, para que os elementos químicos se renovem. Então, Deus ele vai fazendo a coisa de uma tal forma assim, tão perfeita, que não tem como a gente olhar para isso e falar que é obra do acaso. É impossível. E o que nós vemos é a forma organizada, como Deus estrutura a terra, né? Veja, uma observação aqui que cabe é que ao término do segundo dia ele não faz aquele fechamento e viu Deus que era bom. Quer dizer, o segundo dia ele não tem esse fechamento, é o único dia. E por quê? Porque na realidade aquilo que ele tem a fazer no segundo dia termina no terceiro. Então ele cria a expansão, sim, ele cria a atmosfera, ele separa as águas de cima e de baixo, mas ele está, na verdade, preparando uma infraestrutura, montando a estrutura da terra para ocupá-la. Né? Então, ao separar as águas, ele agora, em ato contínuo, ele separa a terra seca, né? Ele prepara a terra seca para, sobre a terra seca, ele criar ali todos os elementos que permitem a existência da vida. Né? E aí, no terceiro dia, quando surge a porção da terra seca, ele diz aqui, e viu Deus que era bom. Né? Então é interessante essa observação, porque ele mostra ali a continuidade do trabalho de Deus, sim, na estruturação, como nós vimos, dos fundamentos, né, da vida na Terra. E esse é um aspecto que não corrobora com aquilo que a gente conhece cientificamente, porque para nós é um mistério como a água chegou e como ela se distribuiu no nosso planeta. As teorias, assim, a mais aceita, e é um tanto quanto também, se a gente olhar pelo olhar da ciência, é um tanto quanto assim, absurda, é que a gente pensar que os
os meteoros de gelo foram caindo na atmosfera e batendo e foram trazendo água de fora. E isso aí é a teoria mais aceita e quase que todos os cientistas não aceitam. Porque ele não tem como. Se a gente cria, a gente até falou isso em outra ocasião, a gente cria escudos térmicos para reentrada, que a reentrada no planeta ela destrói tudo. Você imagina se um meteoro de gelo ia conseguir bater? Ele ia ser totalmente dizimado na atmosfera, entendeu? Então, Exato. O que chama muita atenção em relação a isso que os pastores trouxeram é porque são coisas que a Bíblia ela menciona, igual, por exemplo, a porção. Ele fala, deixa claro, a porção seca. seca. Né? Então, é um supercontinente, a Pangeia, algo que foi trazido, né, como uma teoria da deriva continental, que no ano de 1912, a Bíblia ela falava disso no livro de Gênesis. 1500 anos antes de Cristo, né? Incrível. Então, até então a gente duvidava, né? Com as tecnologias foi calculando, realmente existiu, né? Se a gente for estabelecer uma linha do tempo aí, há muitas discussões ao longo do tempo para poder chegar a essa conclusão. E em 1960 foi desenvolvida a teoria das placas tectônicas, né, que o pastor Tiago ele trouxe também, mas a Bíblia ela já falava a respeito disso. Para a gente chegar então agora ao verso que fala do surgimento da vida, e a palavra do Senhor ela vai citar o reino vegetal, né, que Deus ele forma esse reino vegetal. Para a gente iniciar uma discussão aqui, até mesmo para a gente poder falar o que alguns cientistas, né, eles defendem determinadas ideias, a gente mostrar para todos que estão nos assistindo, né, o que a gente pode tirar de proveito de tudo isso e o que a gente precisa, inclusive, separar, né, eliminar daquilo que não conversa com a palavra de Deus. Mas a vida, ela teria surgido espontaneamente, de acordo com o que muitos cientistas defendem, ou ela teria sido uma ação intencional? Quando a gente vai observar, né, pastor Rossetti, a vida ela é extremamente complexa. Então você vai olhar uma célula que é microscópica, mas quando você observa com o microscópio, você vai ver a quantidade de coisas que tem lá dentro. A infinidade de organelas, sem falar, por exemplo, do próprio material genético, que é uma coisa absurda, né? A quantidade de informação que ela vai carregar. Então fica um pouco difícil da gente imaginar, tem alguns até que brincam, né? Precisa ter muita fé para acreditar que a vida teria surgido espontaneamente, ao acaso, conforme alguns propositores dizem. Tem um slide que eu gostaria até de compartilhar, e até se os pastores quiserem também comentar alguma coisa. Oparin e Haldane foram os primeiros a proporem, né, o que a gente chama de evolução química da vida. Então, o planeta Terra tinha uma série de presença de gases, né, nitrogênio, metano, amônia, etc. E com erupções vulcânicas, raios cósmicos, isso em algum determinado momento teria formado os primeiros aminoácidos, que por sequência teria formado peptídeos até chegar às células primordiais e às células como nós conhecemos atualmente. Isso aí tudo, eles colocam uma chave que é o acaso, e que tudo isso teria acontecido de forma espontânea. E aí, tempos depois, no próximo slide, mais na década de 50, para tentar confirmar essas ideias de Oparin e Haldane, Stanley Miller e Harold Urey elaboram um experimento e coloca todas aquelas ideias propostas por Oparin e Haldane dentro dessa vidraria e tentando demonstrar que a vida poderia surgir desse modo. Dentro de alguns dias ele observa no final do tubo aqui em U, onde está escuro, a formação de aminoácidos. Só que existem inúmeros problemas, né, pastor Eduardo Rossetti, que a gente vai observar nesse experimento e que a gente pode dizer que muitos, até cientistas criacionistas, não vão considerar isso sequer um experimento, vão até dizer que é uma fraude científica, um engodo, um engano científico, para tentar mostrar que a vida, de fato, teria surgido espontaneamente. Mas o que nós observamos são inúmeros problemas, porque a ciência sabe, por exemplo, que
o oxigênio ele existe desde os primórdios do planeta. Quando a gente insere o oxigênio no experimento ou nas ideias de Oparin Haldane, nada disso funciona. Então, e ainda, estávamos até conversando aqui nos bastidores, ainda que funcionasse, os aminoácidos, para você sair de um aminoácido, que é um tijolinho para formar proteínas, até a formação das células, é um abismo muito grande. O principal problema desse modelo é a inexistência de oxigênio dentro do complexo aí. Tá? Por quê? Se o oxigênio ele foi inserido dentro desse modelo, os aminoácidos não são formados. Sim. Mas se eu digo que na atmosfera primitiva não havia oxigênio, qualquer aminoácido que fosse formado nos oceanos, eles seriam imediatamente fritos, porque não haveria camada de ozônio para a proteção dos raios ultravioletas. Então, é um dilema que eles têm que conviver. Se eu digo que não tem oxigênio, Não se forma, né? não se forma a vida, ou aquilo que se forma é imediatamente incinerado pelos raios solares que penetram indiscriminadamente na atmosfera. É um problema, né? Ele optou por retirar da sua vidraria ali e correu o risco de criar um modelo, né, sem fundamento, sem base. E isso aí é extrapolar demais também. Mesmo que seja, você imagina, você achou um aminoácido, até você sair do aminoácido até a vida complexa que nós temos hoje, é um abismo gigantesco. Isso é a mesma coisa de eu achar um pouquinho de ferro, né? E falar assim, pô, então desse ferro aqui que surgiu o carro, com toda a sua complexidade. Isso. E é uma extrapolação que você não consegue fazer. É o que nós falamos aqui no início da fala, tem que ter muita fé. Isso. Eu prefiro basear minha fé no Senhor Jesus e saber que Ele criou todas as coisas, né? Dele para Ele todas as coisas foram feitas. E fazer o que se faz, atribuir um poder mágico ao tempo. Ao tempo. Né? Mas como que isso aconteceu? Isso aconteceu em milhões e milhões de anos. Nós não sabemos ao certo, mas certamente eles devem ter encontrado um caminho ao longo de milhões e milhões de anos. Então, essa é a lógica que se usa para defender essa ideia, não é? É verdade. É até interessante esse slide também, porque muitos cientistas do design inteligente usam um argumento bem interessante com relação a essa ideia, né, desses cientistas de tentar demonstrar a vida surgindo espontaneamente. Porque isso nada mais é do que uma prova de que você precisa de uma inteligência para poder tentar decifrar de como a vida surgiu ou tentar criar a própria vida. Então, esse argumento eu acho muito interessante, porque o próprio experimento, ele filosoficamente... Necessita do cientista fazer tudo isso aí. Necessita de uma inteligência para poder formar a vida, né? Isso é muito interessante. E naquele slide anterior que você mostrou, eu acho muita ousadia de você linkar moléculas orgânicas grandes com uma célula de RNA. É muita ousadia, porque hoje nós sabemos, por exemplo, que o RNA, o DNA humano são 3 bilhões de bases nitrogenadas sequenciadas, né? Logicamente sequenciadas. Como que eu vou fazer um sequenciamento lógico, um sequenciamento fundamentado de uma sequência de 3 bilhões? Ao acaso. Ao acaso. É muita imaginação. Muita imaginação. Muita. Bem, entrando no texto bíblico, né, conforme nós já lemos aqui, pastor Eduardo Rosetti, a gente vai observar a menção da palavra com relação à criação do reino vegetal, né? A erva verde, as árvores. O que a gente pode dizer à luz da palavra, das providências de Deus com relação à formação do reino vegetal, né, a formação dos seres fotossintetizantes? Nós temos que observar que o texto ele é muito claro, ele é muito específico quando ele diz assim: produz a terra erva verde,
erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Ou seja, Deus, ele não criou formas primitivas de vidas que, com o desenvolvimento do tempo, elas adquiriram maturidade e se tornaram espécies vegetais superiores. Não. As ervas, as árvores, elas já foram criadas maduras, produzindo semente e frutos, não é? Portanto, não abre nenhum espaço ou nenhuma ideia para aquelas concepções gradativas, não é? Ou gradativistas, né? Que hoje permeiam o conhecimento científico escolar e que dizem acerca da evolução. Os seres vivos foram criados maduros e já na idade reprodutiva. Maravilha, né? Tá Então, certo? isso, a criação, conforme a palavra de Deus menciona, nos mostra claramente os benefícios da criação, como Deus assim fez para o desenvolvimento da própria vida na Terra, para a perpetuação da vida na Terra, né? Porque nós estamos falando de seres fotossintetizantes, né, que fazem fotossíntese, que vão contribuir para o enriquecimento da atmosfera do gás oxigênio. Nós estamos falando aí também da base da cadeia alimentar, né, que são seres produtores. Então a gente vai observar que isso vai culminar também na própria colaboração com o clima, para a manutenção da própria vida no planeta, né, o próprio ciclo de nutrientes que nós vamos observar que vai passar pelo reino vegetal. Então, a palavra de Deus, de fato, ela é muito rica e a gente vai observando isso de uma forma muito, muito clara. E quando a gente vê essa ação onipotente da palavra na formação da vida, logo a gente pode fazer uma inferência de que também Deus ele estava mostrando algo muito interessante, né, para a vida do homem. Que a vida, quando a gente fala da criação da vida, quando a gente vai pegar lá no grego, né, a origem da vida é biogênese, a biogênese. Então, existe uma vida que está contida na palavra de Deus e esta vida proporcionou a vida biológica aqui no nosso planeta. Mas espiritualmente, a vida que está contida na palavra é aquela também que gerou a vida eterna em cada um de nós. Então, isso é maravilhoso nós observarmos isso na palavra, que este projeto de Deus estava inserido desde a criação, desde o princípio de tudo. Deus inicia aí mostrando que ao terceiro dia a vida surgiu, né? Terceiro dia aqui da criação. Mas também ao terceiro dia uma vida eterna foi estabelecida para nós, né? Que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, abrindo uma vida eterna, que nós perdemos, mas que foi restituído pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Então aqui já era um apontamento para a vida no terceiro dia. Não a vida biológica, mas é a vida eterna que veio através do sacrifício de Jesus. Maravilha. Bem, nós teríamos ainda mais coisas para abordar aqui, mas o nosso tempo já chegou, já se esgotou. Tem uma expressão que surge aqui na palavra, né, que a gente vai tratar, inclusive não houve tempo de nós tratarmos aqui, que é exatamente o segundo a sua espécie. Mas como nós vamos falar também no quinto dia, o sexto dia, essa expressão ela vai surgir outras vezes, nós vamos entrar nesse aspecto também. Pastor Eduardo Rossetti, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, William. A paz do Senhor. Obrigado pelo convite, a paz do Senhor a todos. Amém, amém. Paz do Senhor, pastor Tiago. Pai do Senhor, Deus abençoe. Amém. Queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um episódio do programa Ciência e Fé. Estamos tratando dos dias da criação. Olha, compartilhe esse conteúdo, curta, envie para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles também possam receber uma bênção daquilo que temos ensinado a respeito da palavra de Deus, a criação de todas as coisas segundo a Bíblia. A você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço, a paz do Senhor Jesus.